2026, ano de grandes eventos. Copa do Mundo, mas também eleições gerais no Brasil. Gerais porque você vai eleger deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Eleições e a luta dos trabalhadores, tudo a ver? Esse é o tema que nós conversamos aqui no Tribuna Sindical com João Carlos, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Maranhão. Presidente João Carlos, é um prazer conversar com o senhor aqui no Tribuna Sindical e ainda mais sobre um tema de tamanha relevância que está aí para ser debatido por nós trabalhadores. Também para nós representa um prazer enorme recebê-los, porque a gente atualiza junto a você, que é um canal de comunicação importante para os trabalhadores, aquilo que está em pauta e que interessa a todos, né? Presidente, esse é um ano de eleição e o sindicato realiza um seminário de caráter estratégico, onde vai debater a importância das eleições para a luta dos trabalhadores. É isso mesmo, né? E nesse aspecto nós aprofundamos esse debate, trazemos aqui figuras importantes dentro desse cenário, tanto a nível nacional como a nível local, né, e a nível regional, que são os próprios trabalhadores refletindo a sua realidade em função dessas eleições, que é uma eleição completamente diferente de todas, né? Ela abarca desde das funções majoritárias, né, de presidente da República, até o quadro dos nossos parlamentares, que é muito importante, porque votam os projetos que são de interesse dos trabalhadores ou então contra os trabalhadores. Então, por isso que nomes, cenários, tá? Atores, todos têm que ser refletidos nesse momento. Esse seminário atualiza, né, esse debate e faz um aprofundamento dele. Presidente, o senhor é um dirigente que se debruça sobre esse tema, que estuda esse tema. E por isso mesmo eu pergunto ao senhor também o seguinte: a representação dos trabalhadores, que são maioria esmagadora no país, infelizmente é muito ínfima no Congresso Nacional, e toda vez que tem uma proposta de interesse dos trabalhadores, como por exemplo o fim da jornada 6 por 1, a gente percebe a dificuldade que tem, porque o patronato tem uma maioria esmagadora. A que o senhor atribui essa representação, pequena representação lá, ainda é falta de interesse dos trabalhadores pelo tema? Não, não é falta de interesse dos trabalhadores, é um investimento muito grande por parte dos patrões, né? E os patrões investem desde as candidaturas, né, que possam representar exatamente esses projetos. Então a gente tem que entender que os trabalhadores, eles não possuem o poder capital, né, para muitas vezes interferir nesse processo, enquanto um processo que debruça sobre interesses que são não só a nível da nação, mas são muito além disso, porque aborda a questão do capital, a questão das empresas, a questão dos interesses nacionais e multinacionais, né, que interferem em todos os processos, não só produtivos, mas também da relação do processo do trabalho, do trabalhador, né? E nisso daí há uma desvantagem muito grande, porque os trabalhadores, embora sejam a maioria e tendo a força, mas muitas vezes não têm uma estrutura capaz exatamente de movê-los, né? No sentido de fazer as moções necessárias junto às suas representações. Por isso, nossa representação muitas vezes é ínfima, né? Porque não são bancadas, né? Os patrões bancam candidaturas de seus representantes. Nós, trabalhadores, também fazemos isso. Bom, porém, né, não temos as condições financeiras adequadas para bancar projetos como esses, né? E aí a gente sai perdendo. Bom, os senhores debaterão conjuntura local, nacional, aspectos da importância do direito, da aprovação de projetos. A ideia é alertar os trabalhadores, preparar os trabalhadores para essa eleição. É tudo isso, né? É um alerta, é uma preparação,
né? é, um, é um focar nos problemas centrais que nos são afetos, né? E isso daí se faz dia 2, mas tem que se fazer permanentemente, né? A gente faz nas reuniões, agora mesmo vai ter reunião da direção, e a gente faz análise de conjuntura, né? Só que em momentos como esse, a gente chama companheiros que são momentos mais amplos, mais gerais, e que também requer, né, um certo investimento, porque a gente traz não só os diretores, como também delegado de base, ou então representante de base, que é o nome que eu gosto de qualificá-los, para qualificar esse debate mesmo, para ampliar, né, para que todos saibam, para que todos reflitam qual é a liderança política que está lá na ponta, ele representa quem, né? A qual grupo ele está representando, né? Quais os interesses. Então, é importante a gente estar refletindo sobre isso, não só a nível macro, mas também a nível regional, no qual nós temos tem interesse realmente nesse debate. E sabemos que a partir disso a gente vai estar entendendo, né, essa conjuntura maior, né? Nós estamos com o programa Tribuna Sindical aqui pela TV Alternativa, canal 19.1, com transmissão simultânea pelo YouTube, Tribuna Sindical Maranhão. Se você ainda não está inscrito, aproveita, te inscreve agora, toca o sininho para receber as notificações todas as vezes que começarmos uma nova transmissão. E deixa o joinha, vamos fortalecer esta plataforma de divulgação da luta dos trabalhadores e trabalhadoras sem censura e sem corte. Hoje, conversando com João Carlos, ele que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Maranhão. Presidente, qual será o maior desafio para os senhores, para nós, trabalhadores, nessas eleições? É mudança, né? A palavra de ordem é mudança, porque o quadro que está aí não é nada favorável aos trabalhadores, né? Representa muitos interesses, né? Interesse dos empresários, representa interesse de determinados grupos religiosos, né? Enquanto a nação é laica, conforme a lei maior, né? Então, esses interesses, eles equivalem muitas vezes a interesses que vão contra, né, a população, que vão contra os trabalhadores, e a gente precisa estar discutindo isso, né, e fazer as mudanças necessárias, né? Não são mudanças fáceis, não é exatamente com um grupo de diretores que nós vamos proporcionar uma mudança de um país, é uma coisa muito séria, é de interesse a todos, mas através de micro-iniciativas como essa, que a gente pode estar exercendo o nosso papel de cidadãos, né? E exatamente fazendo a formulação nos interesses dos grupos que nós pertencemos, tanto a nível da igreja que nós frequentamos, como da associação do bairro, da família que nós temos. Então, são grupos que se entrelaçam e que, de repente, através de um discurso apropriado e de um bom entendimento, a gente pode fazer mudanças, e essas mudanças podem se ampliar e fazer as mudanças necessárias a nível do quadro de parlamentares, a nível do quadro do poder majoritário que vai estar exercendo os governos dos estados, ou a presidência da República, e por trás disso tem projetos, né? E a gente tem que entender qual é o projeto que nos cabe, né? Eu acho que essa é a mensagem maior do seminário. Bom, presidente, o senhor gostaria de deixar, o senhor já deu a mensagem, mas o senhor gostaria de deixar um recado ao Sim, trabalhador, sim. aos servidores? Eu acho que é bem oportuno a gente estar no mês de junho, e é um mês culturalmente muito rico para os maranhenses, os ludovicenses, como eu sou. E há um grande homem que eu conheci aqui, que a sua trajetória foi curta, né? Ele era um mestre de capoeira chamado Patinho, né? E ele era meu vizinho. Uma das vezes a gente conversando, ele me deu uma frase
Ele disse uma frase que me marcou muito, uma frase que eu acho que é expressiva. Ele disse que quem não gosta de ver estrela, que não olhe para o céu, né? Então esse é o nosso papel. Nós gostamos de ver as estrelas, gostamos de vê-las brilhar, e nós gostamos de olhar para o céu, porque é o nosso campo de trabalho, o nosso céu aqui é o nosso trabalho, é o nosso sindicato, é a nossa organização, né? Então nós temos que trilhar, nós temos que lutar, nós temos que cair, levantar, vencer de novo, né? E a luta é essa, né? E outros companheiros vão nos sucedendo nesse processo. Obrigado pela entrevista, presidente. Obrigado a você e a sua equipe.